Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo IBS. Hoje eu, Alexia Costa, estou aqui para falar sobre os 9 certos da administração de medicamentos. Um tema que é tão importante, que é o novo desafio da Organização Mundial de Saúde, um novo desafio frente às demandas, de erros de medicação que o mundo todo tem enfrentado. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde elenca a cada X anos um grande tema para ser trabalhado ao longo dos anos por todos os países membros da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um deles. Primeiro foi higienização das mãos, o segundo desafio foi a cirurgia segura e agora temos o desafio de enfrentar a questão dos erros de medicação tão importantes, que afetam cerca de 1 em cada 10, segundo alguns estudos, de 10 a 20 pacientes hospitalizados são acometidos por algum tipo de erro de medicação. Nem sempre erros levando a danos ou a eventos adversos, mas que afetam efetivamente esse paciente. Então, é um tema extremamente importante, é um tema que convido todos vocês hoje a prestarem bastante atenção, peguem uma caneta, peguem um lápis, anotem e dividam esses conhecimentos com as equipes de vocês, principalmente equipes de enfermagem, equipes de farmácia, tá? A gente vai falar bastante aqui de quais são esses 9 certos e, obviamente, das medidas preventivas que a gente pode estabelecer para que a gente tenha uma medicação cada vez mais segura. A grande maioria desses erros são preveníveis. Isso significa que a gente tem que sistematizar processos que possam prevenir esses erros de medicação. Bom, então o que é o tal do erro de medicação, né? Uma das organizações mais famosas que lidam com... Olá, Rodrigo, tudo bem? Simone, todo mundo entrando, vários avaliadores aqui também hoje. Bom, segundo o NCCMERP, que é uma das organizações mais famosas aí de gerenciamento de uso de medicamentos, eles dizem que erro de medicação é qualquer evento que é evitável e que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento ou prejudicar o paciente. Então, o uso inapropriado, por exemplo, pode ser uma via errada, que às vezes pode acontecer nada, ou pode causar um dano sim, como uma reação anafilática no paciente se você administra uma medicação endovenosa que deveria ter sido administrada por uma via oral, por exemplo, E, segundo esse órgão, o erro de medicação ocorre enquanto essa medicação está sob a gestão, o controle de um profissional de saúde ou paciente ou qualquer tipo de consumidor, um cuidador, por exemplo. Então, todos somos interessados em estabelecer medidas preventivas para que esses erros não aconteçam, seja no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial, laboratorial, que também às vezes temos aí uso de medicamentos, radiologia, casa do paciente, residencial de idosos, enfim. Em todos os momentos onde a gente tem qualquer tipo de abordagem medicamentosa, a gente tem que sim gerenciar esses passos. O famoso estudioso Lipp, que é um dos pais aí da segurança do paciente, em 95, ele fez um estudo e olha que interessante, ele chegou à conclusão de que a enfermagem, quando bem treinada, capacitada, com processos seguros, é capaz de impedir até 86% dos erros relacionados ao uso de medicamentos dentro do ciclo de prescrição, transcrição, dispensação, etc. Então, dentro desse ciclo onde efetivamente a enfermagem participa, esquecendo aí compras e outras que não estão fazendo parte delas, mas dentre os processos medicamentosos que a enfermagem participa, 86% dos erros podem ser prevenidos com a participação da enfermagem. Então, a enfermagem tem aí uma grande chance de participar e promover o uso seguro de medicamentos, não é só ato da farmácia, tá? Sempre lembrar que assistência farmacêutica é um processo transversal, integral, todos os processos assistenciais são parte dessa assistência farmacêutica e devem implementar processos cada vez mais seguros. Então, 86% pode ser prevenido e 2%, apenas 2% dos erros relacionados à administração conseguem ser impedidos. Então, é muito mais fácil a gente prevenir os erros nas outras etapas, antes da administração, do que deixar para o último momento, que é o processo mais crítico, é o processo efetivamente derradeiro para a gente prevenir qualquer tipo de coisa. Então, a gente tem que estabelecer processos seguros desde o começo.
Bom, e aí vamos falar dos 9 certos. Algumas pessoas sempre vão nos falar, não, mas eu aprendi que são 6 certos, 7 certos, 13 certos, 10 certos. Gente, existem as variações do número de certos, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Existem sim 13 certos, existem sim 6 certos. O importante é a gente consensar de uma maneira mais generalista quais são os pontos mais críticos que a gente tem que ter um olhar mais profundo e estabelecer as medidas preventivas. Então, eu aloquei aqui os 9 certos, os 9 são os mais famosos, tá? Que a gente mais utiliza. Então, vamos lá, anotando, peguem a caneta, peguem o lapisinho e a gente vai anotar e discutir com vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer cada uma dessas etapas. Então, primeiro eu vou falar a lista, para vocês já se prepararem aí e anotarem. Então, o número 1 é o paciente certo, o número 2 é a medicação certa, o número 3, a dosagem certa, o número 4, a via certa, número 5, o horário certo, número 6, o registro certo em prontuário, número 7, a abordagem certa, número 8, a forma farmacêutica certa e número 9, o monitoramento certo. Então, são várias etapas onde a gente pode intervir, onde a gente pode estabelecer práticas preventivas e evitar qualquer tipo de erro, tá? Não esqueçam que vocês podem compartilhar essa live depois com as pessoas que vocês conhecem aqui mesmo no Instagram, podem ver depois aqui no IGTV, né, que fica gravado no IGTV, para vocês depois recuperarem todos os dados quem chegar depois. Então, vamos falar primeiro do paciente certo, né? Bom, antes de falar de erro de medicação, a gente tem que falar da questão da segurança na identificação do paciente. A gente tem a identificação do paciente como uma das metas de segurança da Organização Mundial de Saúde. Então, antes de qualquer abordagem, a gente tem que efetivamente ter a certeza de que na nossa organização de saúde, no nosso hospital, a gente tem a segurança de que o paciente é admitido, né, com a segurança no seu cadastro ou na sua renovação de cadastro, se ele já for um paciente antigo, e a metodologia de como ele é identificado, seja com pulseira, seja com crachá, seja com foto no prontuário, enfim. As metodologias são diversas, não existe melhor ou pior, a mais recomendada sempre, né, é a pulseira de identificação, mas mesmo que você utilize uma outra metodologia, se você é um laboratório, por exemplo, o importante é a gente garantir que esse método escolhido é seguro e que essa identificação é correta. E como que isso se integra na questão da segurança medicamentosa? Bom, significa que antes de eu administrar qualquer tipo de medicamento, antes mesmo de preparar o medicamento, eu tenho que ter a certeza de que aquele paciente daquela prescrição é o paciente correto. Então, se eu vou administrar uma medicação na paciente Joana da Silva Oliveira, eu tenho que primariamente, né, assim que eu tiver a medicação a ser administrada, perguntar ativamente qual é o nome da paciente. O que muitas pessoas fazem errado é já chegar com a informação: a senhora é a Joana da Silva Oliveira? Então, esse é o método errado. Tá? O método correto, claro, sempre que a paciente estiver consciente e apta a responder, qual é o seu nome? Meu nome é Joana da Silva Oliveira. Qual que é a sua data de nascimento, que é o segundo identificador? Minha data de nascimento é 14 de julho de 2001. E aí a gente executa toda a prática porque foi conferida a identificação, tá? Então, primeiro ponto, anotem aí, primeiro certo é o paciente correto, é o paciente certo, é garantir que a gente não tenha troca de medicação entre pacientes. E troca de medicação entre pacientes, gente, é mais comum do que vocês imaginam, tá? É muito comum, principalmente se a gente tem homônimos. Então, Antônio de Souza, eu posso ter 2 Antônios de Souza na mesma área assistencial, porque são nomes muito comuns. Se eu não tivesse segundo identificador ou até o terceiro identificador para garantir uma mudança, né, então quase nula a possibilidade deles terem a mesma data de nascimento além do nome. Então já é um ato de segurança adicional para você confirmar essa identificação, tá? Então, não subestimem, a questão da identificação do paciente, ela é importante e tem que ser gerenciada, ok? E aí vocês vão precisar de todo o apoio, né, da gestão da qualidade, do núcleo de segurança do paciente para sistematizar a segurança nessas etapas de identificação, ok? Anotem aí, número 1, identificação segura do paciente, paciente certo.
Número 2, medicação certa. Também não é incomum que a gente tenha troca de medicamentos. Então, eu garanti que a Joana da Silva Oliveira é a paciente que eu estou com a prescrição e sei qual é o leito onde ela está. Estou ali olhando para ela com a medicação em minhas mãos. Só que olha onde mora o erro. A medicação, o frasquinho que eu peguei, não é a medicação que deveria ser administrada. Isso ocorre muito, gente, em 2 tipos de situações e que a gente chama de medicações look-alike. Então, no inglês significa que elas têm uma aparência muito parecida. Então, vamos pensar na adrenalina e na adenosina, né? 2 ampolinhas cor âmbar e atropina também. 3 ampolinhas que começam com A, que geralmente estão armazenadas muito próximas, que têm a mesma cor, o mesmo tamanho e que elas se parecem muito. Então, a possibilidade de eu errar, administrar uma atropina ao invés da adrenalina é muito grande. Então, isso é o que a gente chama de medicamentos look-alike. E temos os medicamentos sound-alike, que significa o quê? Que a pronúncia, a palavra, né, do nome desses medicamentos é muito comum. Então, vamos pensar em cefalexina e ceftriaxona. Os 2 são antibióticos, frasquinhos parecidos, mas a pronúncia é muito parecida. Então, a possibilidade também deles estarem armazenados um do ladinho do outro e na hora da dispensação ou na hora do preparo eu administrar erroneamente é muito grande. Esses erros, em geral, ocorrem ou na farmácia ou na enfermagem, principalmente se a enfermagem tem estoque, aí mora o perigo, e no uso de medicamentos de emergência ou lá na anestesia, onde os anestesistas muitas vezes têm, né, obviamente, um estoque de anestésicos. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses pontos e garantir que a medicação certa foi administrada para o paciente certo, ok? Então, número 1, paciente certo. Número 2, medicação certa. Onde ocorre problemas de medicação look-alike muito comumente, não é incomum a gente receber relatos de eventos adversos na oncologia, né? Então, na oncologia a gente tem poucos fornecedores dos medicamentos. Então, por exemplo, se você pegar cisplatina e carboplatina, além do platina, que é um sufixo comum, são medicações que às vezes têm os frascos muito parecidos também. Então, pode ocorrer esse tipo de erro. Então, vamos para o 3. O terceiro certo no uso de medicamentos é a dosagem certa. Moramos numa zona de perigo grande aqui, né? Principalmente quando a gente tem ainda prescrição que não é automatizada, que não é eletrônica. Pode ser que, por exemplo, o microgramas que o médico desenhou, aquele Uzinho, né? Que é o micro, que é uma letrinha grega. Se ele não for extremamente... fizer uma letra muito, muito boa, muito legível, aquele micro pode se parecer com um de miligramas. E o farmacêutico ou a enfermagem pode preparar uma dose que é uma superdose, uma sobredose, que, por exemplo, num bebê pode acarretar em óbito, né? Então, a questão dos erros de dose não é uma questão só de prescrição manual. Claro que prescrição manual é pior, né, pela questão da identificação de qual é essa letra. Mas na prescrição eletrônica, muitas vezes, a questão da repetição dessa dose pode ser muito, muito cruel, muito perigosa. Então, eu como farmacêutica clínica que já fui, cheguei a pegar, por exemplo, prescrições com fluoxetina a cada hora, né? Então, ao invés do médico colocar, acho que ele queria 1 vez por dia, ele acabou colocando no sistema 1 vez por hora, e aí o sistema puxou a fluoxetina a cada hora. Então, se a gente não tivesse prestado atenção, o farmacêutico não tivesse bloqueado aquilo, o paciente com certeza teria tido um problema gravíssimo e uma deterioração clínica bastante importante aí ao longo dessas tomadas. Então, a questão da dosagem certa, 2 preocupações: se a medicação é feita através de prescrição manual, a questão da letra, e a prescrição eletrônica, a facilidade de prescrição e a rapidez com que esse médico prescreve muitas vezes faz com que ele erre a prescrição, ou o entendimento da enfermagem daquele ser necessário, ou daquela orientaçãozinha a mais que o médico colocou, aquela exceção, muitas vezes não é contemplada e a gente administra a dosagem errada, ok?
Número 4, tão importante quanto a via certa, né? Vocês que trabalham na assistência muitas vezes já devem ter visto, por exemplo, a administração, aliás, a prescrição de complexo B, que é uma medicação, uma ampolinha que tem a via intramuscular, sendo pedida para ser administrada endovenosa. E muitas vezes em algumas organizações isso é tido como natural. Não, o médico prescreveu, tá tudo bem, vou administrar endovenoso, sem problemas. A chance é baixa, tá, da gente ter uma reação anafilática com complexo B intramuscular via endovenosa, mas a gente tem que lembrar que é aquele composto que é feito para ser via intramuscular, ele é feito numa base mais oleosa, ele é feito numa base diferente do líquido que poderia ser administrado via endovenoso. Então, claro, é uma pequena quantidade, pode ser que nada aconteça, mas pode ser que algo aconteça sim. E a gente vai ser, obviamente, envolvido nessa abordagem de investigação do porquê que aquela medicação foi administrada por uma via que a própria bula, o próprio fabricante não recomenda, tá? Então, muitas vezes é uma questão da cultura, então aquilo se tornou aceitável e todo mundo faz, e outras vezes é a questão da prescrição que está errada mesmo. Então, em vez de EV, colocou IEM, em vez de via sonda, colocou endovenoso, aí preocupação mais do que enorme, né? Porque você pode matar um paciente se você administrar pela via errada. Muitas vezes no cuidado ambulatorial, você não explicou para o paciente o que era um enema, né? O que era a via anal, o que era a via tópica, e ele acaba ingerindo aqueles medicamentos por uma via oral. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como prescrever, mas também como orientar o paciente para a tomada da medicação segura. Quinto, horário certo. Aí temos um grande problema, que é o problema da correria, que é o problema da rotina, que é o problema da troca de turno, a troca de plantão. Quem nunca, né? Quem nunca administrou uma medicação no horário errado? Quem nunca bolou uma medicação porque não dá mais tempo de administrar? Então, a gente também tem uma questão cultural muito perigosa aí, que é o costume, né? A gente acha que tá tudo bem bolar essa medicação. Ah, mas a fulano devolveu, não dá mais, a farmácia já pegou a medicação de volta. Ah, tá tudo bem então. Cuidado, gente. Às vezes a tomada de um medicamento faz a grande diferença. A gente tá falando de um antibiótico para uma sepse, a gente tá falando de um medicamento, um cardiotônico para um paciente que está na área cardiovascular. Se a gente está falando de uma medicação para dor, vai fazer toda a diferença para aquele paciente. Então, se está prescrito, gente, é porque é para ser administrado, né? A não ser que a gente, obviamente, no monitoramento identifique que não e converse com o médico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do horário, principalmente, né, antibióticos, tem um horário ali regradíssimo, o antibiótico pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, o antibiótico do protocolo. Então, muito cuidado e respeito a esses horários, porque isso é garantir a segurança. Às vezes a gente fala de segurança do paciente como algo muito grande, as grandes metas, e a segurança está nesses detalhes tão simples que às vezes a gente não segue, e que às vezes a gente não dá tanta importância por uma questão cultural. Tá bom? Se vocês disserem que eu estou errado, estou mentindo, vamos argumentar aqui, porque eu já trabalhei na assistência, já trabalhei em hospitais e sei que essa é uma cultura muito arraigada no dia a dia da enfermagem e a gente tem que mudar, tá bom? Registro certo é o item 6. O item 6 é o registro certo. Então, se a gente está administrando uma medicação, a gente tem que fazer o registro de enfermagem, né, de que aquela medicação foi administrada de tal maneira, tal via, tal horário, qual foi a dose, como que foi, qual foi a aceitação do paciente, se você observou alguma reação adversa. Então, todos esses registros, não preciso nem falar que são importantes, né, não só para a enfermagem dar continuidade naquilo, mas para que outros profissionais que estão acessando aquele prontuário também tenham conhecimento, especialmente o médico do paciente. Então, registrar adequadamente no momento certo em que está sendo administrado, não deixar para o final do plantão para fazer o preenchimento de todas as fichas, tá? Isso tá errado, a gente não vai mais lembrar dos detalhes, ou ficar fazendo anotação em, como é que a gente chama? De papel de pão, né? Papel de padaria, para depois passar para o prontuário. Não, gente, é no momento certo, a anotação certa, ok? O sétimo certo é a abordagem certa, né? Como explicar para o paciente, como explicar para o familiar, como explicar para o cuidador o que é aquela medicação,
qual o propósito, o objetivo daquela medicação, por que ela está sendo dada, né? O que essas pessoas, seja o paciente ou o cuidador, tem que gerenciar, tem que monitorar, né? Então, se o senhor tiver náusea, por favor, me avise. Essa medicação é um anticorpo monoclonal, está sendo dado, né, pro seu tratamento aqui na quimioterapia. As reações possíveis são essas, pode ser que em algumas horas o senhor se sinta com algum processo, né, alérgico, a gente tem que escolher as palavras adequadas para falar com ele. Se você falar anafilático, pode ser que ele não entenda. Se você falar alérgico, ele vai entender melhor. Então, a gente também tem que ter a questão da literacia muito viva, né, como ensinar para esse paciente com um canal de comunicação que ele entenda, e ter uma abordagem correta de explicação, de orientação, e principalmente essa medicação da alta, né, medicação que vai para casa com esse paciente. Quantas e quantas vezes a gente poderia ter evitado muitos erros adversos, muitas admissões na emergência, por orientar melhor aquele paciente, por dar informações que o ajudariam a monitorar tudo aquilo, né? Então, essa questão da alta muitas vezes tão subjugada, ou muitas vezes sem a participação do farmacêutico, ou se a gente não tem farmacêutico para prover a alta para todos, vamos escolher aqueles pacientes mais críticos, onde a intervenção farmacêutica pode ser mais útil. Então, por exemplo, os pacientes que vão sair do hospital com o uso de algum anticoagulante, né? Vai ser a primeira vez que ele vai utilizar isso. Se ele administrar errado isso em casa, ele vai ter problemas. Então, talvez esses casos sejam casos que o farmacêutico pode intervir, o nutricionista pode intervir na questão da alimentação. Então, a gente também tem que saber escolher os grupos que vão se beneficiar das nossas intervenções, já que a gente não tem profissionais, né, em número, em quantidade suficiente para estar provendo esse cuidado generalizado para todos os pacientes, tá? Então, a abordagem é o nosso 7º certo. O 8º e penúltimo certo é a forma farmacêutica correta, né? Forma farmacêutica é em que formato, em que forma aquele medicamento está sendo apresentado. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de forma farmacêutica: comprimido, cápsula, xarope, solução, creme, pomada, suspensão, PET, né, que é administrado subcutaneamente, administrado na pele do paciente. A gente tem a administração dos depó, que são na camada subcutânea, que ficam ativos ali por longos dias. Então, a gente tem N formas farmacêuticas, os óvulos, né, no formato anticoncepcional, milhões. Cada dia surgem novas tecnologias, nasal, ocular, né, os colírios. São muitas formas farmacêuticas, e a prescrição correta, contemplando qual é a forma farmacêutica adequada, é importante. O momento da dispensação, onde muitas vezes o técnico de farmácia vai escolher a forma farmacêutica, já que ele tem 2, 3 opções, onde ele vai escolher qual é a forma farmacêutica de acordo com a prescrição, é um momento crítico também. E o momento em que a enfermagem vai pegar essa medicação, conferir se a forma farmacêutica é a certa e prover a administração para o paciente também é crítica. Então, sempre, gente, na maioria desses pontos que a gente falou aqui, a participação do médico, da farmácia e do enfermeiro, né, da enfermagem, é extremamente crítica. Todos precisam participar na conferência desses certos, tá bom? Então, a forma farmacêutica, ela é importante, e principalmente em pediatria, muitas vezes o farmacêutico clínico ele vai intervir na mudança dessa forma farmacêutica. Então, o médico prescreveu um comprimido para ser macerado, mas o farmacêutico ele tem o conhecimento de falar: bom, doutor, esse comprimido aqui ele não pode ser macerado, mas eu posso pedir para uma farmácia de manipulação preparar essa medicação para gente, e essa medicação está aqui até amanhã. Então, essa discussão, né, da forma farmacêutica correta é uma discussão onde o farmacêutico precisa estar presente o tempo todo, tá bom? 9, né? Nosso item número 9, que é o monitoramento certo. Então, como é que a gente monitora? Bom, gente, primeiramente, a enfermagem ela tem que estar capacitada pela farmácia ou pela própria educação continuada da enfermagem em como monitorar reações adversas desse paciente. Então, o que são as reações adversas? O que eu tenho que estar de olho, monitorando? O que eu tenho que notificar?
Como é que a farmácia vai lidar com essa notificação de reação adversa? Então, se ela vai notificar para a Anvisa, se ela vai notificar o laboratório farmacêutico, que tipo de gerenciamento a equipe multiprofissional vai fazer desse paciente que teve uma reação adversa. E não só são as reações adversas, às vezes são reações previstas, né? Previstas em bula, mas que para aquele paciente que está mais crítico é importante a gente gerenciar, por exemplo, a náusea, a dor. Então, ele está com risco de broncoaspiração e ele está tomando uma medicação que causa náusea e vômito, eu tenho que estar em cima desse monitoramento muito mais do que eu estaria num paciente comum, né? Porque ele pode, obviamente, ter náusea, ele pode vomitar e pode broncoaspirar. Então, é isso que a gente fala de cuidado integrado, individualizado. Para cada paciente, para cada condição clínica, para cada condição laboratorial, eu vou ter abordagens de gerenciamento de riscos diferentes, né? Eu vou ter abordagens diferentes na pediatria, vou ter abordagens extremamente diferentes na unidade de saúde mental, vou ter abordagens diferentes de acordo com os riscos que esse paciente traz para a assistência dele. Então, para cada um desses certos, gente, a gente tem que estar monitorizando, a gente tem que estar sempre de olho atento, né? De olhos, ouvidos, todos os nossos sentidos aguçados para gerenciar qualquer tipo de intercorrência. A Miss Lane, querida Miss Lane, que já foi da área de farmácia e agora é da área de enfermagem, seja muito bem-vinda, muito querida. A Gláucia falando, essa monitorização exige uma equipe muito bem treinada, muito, Gláucia, e o mais importante é que a farmácia tem que estar integrada com a enfermagem o tempo todo, né? Se existe uma fragmentação, que às vezes a gente sabe que tem as brigas, que tem as discordâncias, mas se existe essa fragmentação vai impactar no paciente. Eles têm que estar conversando, eles têm que estar fazendo treinamentos juntos. E não é treinar todo mundo o tempo todo de tudo. É treinar as unidades que precisam daquele treinamento específico, tá? Senão a gente banaliza, a gente começa a implementar um monte de duplas checagens, um monte de coisa que não tem benefício nenhum. A Nath perguntando, as reações não são somente alérgicas? Acho que essa abordagem deve ser bem trabalhada e treinada na equipe. Não, Nath, você pode ter reações alérgicas, você pode ter reações adversas, não necessariamente relacionadas à alergia, como o que eu falei, né? Náusea, vômito, dor, confusão, tontura, enfim, são muitas as opções de reações adversas que uma medicação pode trazer, tá? Inclusive óbito, inclusive aumento de internação, que aí são consideradas as reações adversas graves, né? Quando você tem outras intercorrências relacionadas àquela reação inicial. A Nath perguntando, trabalhei numa unidade onde só monitoravam as reações alérgicas. Aí tá olhando só a pontinha do iceberg, né? Porque outros tipos de reações são tão importantes quanto, né? Se esse paciente tá recebendo essa medicação, então tá recebendo, por exemplo, a metoclopramina, mas tá sentindo confusão, reações extrapiramidais, tá tendo ideação suicida, tá tendo outros problemas que estão trazendo outros riscos, às vezes a mudança dessa medicação faz toda a diferença. Então, o médico substituiu por um outro medicamento similar, similar na ação, né? E aquele monte de problemas que estavam sendo trazidos com aquelas reações foram controlados. Então, a gente tem que, sim, controlar outros tipos de reações. E a gente só sabe controlar quando a gente tem a noção, né? Tem o aprendizado da farmácia ou da própria enfermagem de quais são as possíveis reações que cada medicação traz. Ou aquela reação é uma reação não esperada, então mais um motivo de eu estar investigando, vendo se ela tem relação com a medicação, ou às vezes é uma questão da doença mesmo, né? Então tudo isso hoje em dia a gente tem algoritmos, a gente tem outros métodos para a farmácia ajudar a identificar se tem relação ou não tem relação com aquela medicação. O Júnior Almeida perguntando, muito importante essa live, podemos ter outra de notificações farmacológicas, o que acha? Podemos sim, aliás, né, eu sou farmacêutica de formação, então falar de medicamentos para mim, falar de reações adversas para mim é sempre uma alegria, né? Tá anotadinho aqui, a gente um dia falar de notificações de farmacovigilância, porque eu recebo muita pergunta sobre isso, gente, engraçado, uma das perguntas que eu mais recebo o que eu preciso notificar para a Anvisa? Que parece óbvio, mas não é óbvio,
Nem tudo a gente precisa notificar para a Anvisa e um dia eu vou explicar isso para vocês, tá? Isso é uma diretriz da própria Organização Pan-Americana de Saúde, que a gente deve ou não deve notificar para os órgãos regulatórios. Mas um dia a gente fala isso numa próxima live. Socorro, falando, Alexia, por que o uso off-label é recomendado? Bom, explicar para as pessoas o que é o uso off-label. O uso off-label significa uma prescrição, uma indicação que não está descrita em bula, tá? Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele apoia o médico no uso off-label em determinadas situações, tá? Mas a gente tem que separar muito bem o que é o uso off-label de uma medicação que já está no mercado, tal, e o que é pesquisa clínica. Porque a partir do momento em que eu estou fazendo uma intervenção com uma medicação com um propósito muito claro, então eu quero usar essa medicação aqui que é para dor, para tratar a malária, faz de conta, né? Então, assim, eu tô mudando totalmente aquele propósito, eu tô fazendo aquela intervenção em vários pacientes, eu tô controlando aqueles resultados, anotando, estudando. Isso é pesquisa clínica, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem questões éticas muito sérias e internacionais que protegem esse paciente desse tipo de intervenção sem ter a pesquisa controlada, sem aprovação de comitê de ética. Então, se a sua organização está fazendo esse tipo de intervenção, muito cuidado em diferenciar o que é uso off-label, muito usado, por exemplo, em pediatria, onde a gente não tem estudos, né, em crianças. Então, muitas vezes o pediatra, ele vai ter que indicar aquela medicação que é usada em adultos de uma maneira off-label, porque ele não tem outra opção, mas a partir do momento em que ele tem outras opções, o uso off-label ele não está recomendado, porque você está inferindo que aquilo seria indicado e muitas vezes não é indicado, tá bom? A enfermagem precisa dessas, muito bem, está anotadíssimo. Parabéns pela explanação, é a Rosemeire falando. Então é isso, gente. Outras dicas aqui que eu anotei para vocês, né? Implementar uma sistemática, uma orientação para notificar erros de medicação, né? Então, tudo isso aqui que a gente falou envolve erros o tempo todo. Esses erros muitas vezes são subnotificados, as pessoas não sabem que são erros e muitas vezes a qualidade, o núcleo de segurança do paciente ou a farmácia não ficam sabendo. Então, a importância da gente estimular as pessoas a notificarem. Notificar near miss também. Então, assim, eu quase administrei errado aquela medicação, mas no final o paciente falou, não, mas eu não tomo essa medicação vermelhinha, eu tomo a amarelinha, né? Então, você conseguiu bloquear o erro, mas você tem que notificar, porque aquilo foi uma falha no processo, aquilo pode ser estudado, né? E a gente pode aprender com aquele erro. Na questão do preparo da medicação, né, que não está necessariamente explícito aqui nos 9 erros, mas a enfermagem que está preparando a medicação, muito cuidado com as questões de ambiente, né? Então, iluminação adequada, um ambiente adequado, limpo, onde você possa, né, ter ali uma área adequada, higienizada para você fazer aquele preparo. A questão de barulho, som, né? Então, ela tem que estar ali introspectiva naqueles cálculos, naquele momento que é um momento crítico de preparo. A questão, cuidado nessa questão de preparar um monte de medicações ao mesmo tempo e depois que você vai identificar, depois que você vai etiquetar, muito cuidado, gente. Cada paciente é dá preferência para o preparo à beira-leito, onde você pode fazer as confirmações. Beira-leito é muito mais seguro do que você preparar aquele monte de medicações numa bancada e depois levar para o paciente, tá? Então, converse com a farmácia de vocês, façam esse link, façam grupos de estudos de erros de medicação, quais foram os que aconteceram, o que a gente precisa treinar as pessoas, porque medicação ainda é uma das causas de eventos adversos e eventos adversos sérios no nosso ambiente. A gente que recebe, né, as notificações de eventos adversos das instituições acreditadas, eu diria para vocês que pelo menos, sei lá, uns 40% dos eventos que eu recebo, porque eu sou parte do comitê de certificação que analisa, eu diria que uns 40% dos eventos adversos que a gente recebe hoje são relacionados ao uso de medicamentos. O que ainda é muito triste, porque significa que essas barreiras de processos, né, que estão lá para preencherem esses riscos de não causarem danos, né,
Muitas vezes eles são esquecidos, as pessoas não cumprem os procedimentos, não cumprem protocolos. Então, o fator humano muitas vezes interfere para que esses processos não sejam cumpridos, né? Então, eu tenho a prescrição eletrônica, mas dessa vez à noite fica complicado usar o sistema, então o médico faz uma prescriçãozinha separada que depois vai para o sistema, então o paciente fica com 2 prescrições ao mesmo tempo. Então, ou você olha uma, ou você olha outra, a medicação foi suspensa, ninguém soube que estava suspensa porque tinham 2 prescrições ativas naquele momento. Então, são várias as possibilidades da gente errar, mas a gente tem que entender onde na nossa organização esses erros acontecem, porque na nossa pode ser diferente do que acontece na do vizinho, do que acontece na literatura. Então, a gente tem que estudar muito bem os nossos processos e focar em medicação segura. A Nádia falando, excelente as pontuações que são extremamente importantes e fazem a diferença. Que bom, gente, que bom. A Keilinha falando, mas o fluxo de profissionais também atrapalha as barreiras e protocolos. Muito, e principalmente agora que a gente está com esse problema da Covid, né? Turnover altíssimo, giro de pessoas muito alto, pessoas sendo afastadas o tempo todo, novas pessoas entrando na nossa organização. E aí, mais um motivo da gente estar treinando o tempo todo, da gente estar gerenciando esses novos profissionais de maneira muito próxima, porque eles vão errar. A única coisa que a gente sabe é que eles vão errar. E quando é que eles vão errar, em que nível de gravidade eles vão errar. E aí a gente tem que estar com essas medidas preventivas para prevenir esses erros o quanto antes, né? Gente, no dia 27 de maio, então estamos aqui há um mês, né, desse curso. A gente vai ter o curso Gerenciamento do Uso de Medicamentos para Segurança e Efetividade do Tratamento do Paciente. Vai ser um curso onde eu e mais 2 farmacêuticas, a Aline e uma farmacêutica do Hospital das Clínicas da USP, a Andrea, nós vamos falar das questões de segurança do uso de medicamentos, tá? Bem focado em governança clínica, então muito focado para os líderes farmacêuticos, os farmacêuticos clínicos, ou mesmo enfermagem que está interessada em gerenciar esses certos todos, porque o uso de medicamentos, como eu falei, não é da farmácia, ele é de todos os processos assistenciais. Então a gente vai dar exemplos de várias unidades assistenciais onde as medidas preventivas podem ser implementadas. Então todos estão convidados, como sempre. É um curso que faz parte da trilha de governança do paciente, de governança clínica, que vai até o final do ano. E obviamente vai ser muito, muito bacana, é um curso inédito, que a gente ainda não deu, e que vai ter um monte de novidades, aí os principais protocolos nacionais, internacionais, para a gente gerenciar erros e discutir mais e mais e mais profundamente ao longo de 8 horas, mais um monte de materiais complementares que a gente já está separando, toda essa questão de uso de medicações, tá? Então estão todos convidados, e é isso, tá bom? Obrigada pela participação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fico aqui mais um pouquinho para responder. Depois eu acesso os comentários. E não esqueçam, depois, aqui na flechinha debaixo do celularzinho, compartilhem essa live com pessoas, com enfermagem, com farmácia, que vocês têm nas organizações de vocês. E esse vídeo fica no IGTV aqui para sempre, do IBS, e depois ele vai, daqui uns 2, 3 dias, vai para o nosso YouTube, que é o canal Excelência em Saúde, tá? Cheio de vídeos. Aliás, a gente tá aniversariando no canal do YouTube. A gente já tá indo pro vídeo número 500. Então, são 500 vídeos que há cerca de 6 anos a gente produz e alimenta vocês de muita informação científica o tempo todo, que é nossa missão, né? Transformar, agregar valor para as organizações de saúde. Tá bom, gente? Obrigada! Espero que tenham anotado aí os 9 certos. Se não anotaram, entra no IGTV depois e acessa essa live, assiste de novo e compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. E dia 27 de maio, vejo vocês no nosso curso sobre gerenciamento de uso de medicamentos. Vai ser online, ao vivo. Eu e mais 2 farmacêuticas palestrantes vamos falar sobre as medidas de segurança. Que venham mais 500 vídeos. O Júnior Almeida, obrigada. Stephanie, orgulho em Seribes. O orgulho é todo nosso. Obrigada por vocês participarem mais uma vez. Até segunda-feira que vem. Um abraço.